Amigas e amigos, eu falei no vídeo passado do padrão da direita governar, a formação da equipe de governo que vai se caracterizando aí no governo Bolsonaro, uma mera repetição de outros governos da direita, do que foi o Fernando Henrique Cardoso, o Collor de Mello. Então, enfim, a nossa história, como tem sido o padrão, o método de governar da direita, né? Falei inclusive dessa história do Nordeste, que eles que vai lá se reunir com os governadores, retomar algumas obras, tentar consertar o estrago aí do fim do programa Mais Médicos, que é uma questão também importante, que ele vem falando. Isso não é de agora, as ameaças dele não são de agora, né, do Jair Bolsonaro. Portanto, não é uma questão que, como a mídia tem colocado, né, Cuba resolveu romper, não é. Vem já de há muito tempo. Quem procura na internet vai ver aí tantas e tantas ameaças que ele fez ao programa Mais Médico, desde o seu nascedor, desde que surgiu o debate do programa Mais Médicos. Portanto, as coisas não são como a mídia tenta mostrar. Agora, de resto é isso, é a direita brasileira. É importante a gente sempre procurar as referências na direita, né? Eu quero inclusive aqui mostrar esse livro do Hélio Silva, que eu tenho falado muito desse historiador, né? Que ele fala aqui da Revolução de 30, e tem uma abordagem que ele faz aqui logo no início, né? Que é muito interessante, porque ele diz que a história do Brasil, né, ela pode ser contada em poucas datas, quer dizer, não tem assim grandes variações, grandes saltos, né, que ele diz aqui que a chegada do Pedro Álvares Cabral em 1500, depois que foi o descobrimento, né, depois 1808, a chegada de Dom João VI, 1822 a independência, 1888 a abolição da escravatura, 1889 a proclamação da República, e 1930 a Revolução de Outubro. É que ele fala a Revolução de 30, né, de outubro de 1930. A história da Revolução traída foi exatamente porque nunca se conseguiu fazer aqui a tal da Revolução, a história da Revolução Francesa, que eu sempre falei aqui, né, que o Flávio Dino fala, né, quando ele se elegeu governador lá no Maranhão, o Flávio Dino, governador do PCdoB, ele disse que ia fazer a Revolução Francesa no Maranhão. Né, o Maranhão é um caso típico, né, de oligarquia, né, da oligarquia Sarney, né, que nem o capitalismo tinha chegado lá, porque um problema aqui, uma contradição histórica do Brasil, né, se houve feudalismo no Brasil, não houve, né, os historiadores discutem muito isso, o período colonial e tal, e o capitalismo tardio que chegou aqui e convive com resquícios fortes do colonialismo, do escravagismo, a herança escravagista, né, e ele diz aqui, o que ele está querendo dizer aqui, ele tenta demonstrar que a Revolução de 1930, né, ficou por ser completada, né, que é uma história muito analisada. Eu tenho falado aqui muito do Nelson Werneck Sodré, né, que é importante a gente sempre levar em consideração os seus estudos, que eu considero o mais completo explicador do Brasil, né, que ele fala aqui, por exemplo, né, a história da burguesia brasileira, né, como se formou a burguesia brasileira, né, entranhada no escravagismo, no colonialismo e tal, né, que é esse comportamento que a gente vê aí da direita, né. Tem aqui também, isso aqui é a introdução à Revolução Brasileira, né, que é um problema, né, da Revolução Francesa, da superação do regime, no caso da Revolução Francesa, né, a superação do regime anterior, o feudalismo, né, com a Revolução Industrial e tudo mais, como isso chegou no Brasil. Isso é fundamental, né, esse estudo que ele faz aqui sobre essa questão. Tem isso aqui também, ó, dele, que é a formação, né, histórica do Brasil. Isso aqui, ó, né, para a gente compreender o governo Bolsonaro, a gente tem que estudar isso aí, entender isso aí, né, que foram, que ele diz aqui, em poucas datas, né, num curto período de tempo, nós tivemos aí a abolição, a independência, a república, a Revolução de 30, né, que é isso aqui também, ó, esse aqui é um outro grande explicador do Brasil, Caio Prado Júnior, já mostrei esse livro aqui recentemente, né, depois da proclamação da República, teve também um outro debate que se estabeleceu na época, os republicanos dizendo, a República não é isso aí não, a República é essencialmente democrática, progressista, soberana, né? Agora tinha dificuldade que as lutas que se estabeleceram ali, que resultou na República Velha, né, no problema aí da formação dessa nova etapa da história brasileira. É exatamente por isso que a direita sempre impediu o progresso social, o desenvolvimento e tudo mais. Né, o Nelson Werneck Sodré, que repito, né, um dos melhores intérpretes do Brasil moderno,
né, que ele fez também outros estudos que vale a pena ser estudados. Eu vou deixar aqui um link de um ensaio, né, que fala sobre ele, que vale a pena pelo menos dar uma olhada nesse ensaio, para depois, né, quem tiver condições, né, oportunidade de mergulhar um pouco na obra dele, que é fundamental, é entender o Brasil, o que é o Brasil, o povo brasileiro, essas coisas todas. Também tem o Celso Furtado, esqueci de falar dele aqui, uma obra primorosa dele, que é essa aí da construção, chama-se a construção interrompida do golpe de 1964, né, que o Brasil vinha, é isso, né? Vinha num processo de progresso, os saltos civilizatórios da abolição, da independência, da proclamação da República, da Revolução de 30, né, o Floriano Peixoto, já falei isso aqui também, lá no começo da República, né, que ele tentou dar uma réplica enérgica ao governo vacilante do Marechal Deodoro da Fonseca, que liderou o primeiro governo da República, né, com o Rui Barbosa, né, que eram os setores progressistas da sociedade naquela época. O Floriano, impetuoso, né, aí tinha todo ali uma série de contradições que ele tentou resolver, né, à maneira dele, e depois acabou também gerando crises. Aí depois dele veio o Prudente de Moraes, né, o conciliador, né? Interessante a história do Prudente de Moraes, né, que foi espécie ali do nascedouro da chamada República Velha, das oligarquias, isso, né, que o Flávio Dino, que comentei aqui, né, o Flávio Dino disse que quando chegou no Maranhão ia fazer a Revolução Francesa no Maranhão, né. Um problema que nós temos aqui, claro, de contradições que as forças do povo, né, as forças que se propõem, né, a dar esses saltos civilizatórios, a levar o país para frente, a ser independente, soberano, democrático e tal, esbarra, né? O que nós estamos vendo aqui agora? Essa história de comunismo, escola sem partido, etc., né? Também tem um outro detalhe, aí um outro historiador, né, explicador do Brasil, melhor dizendo, o Darcy Ribeiro, ele falava, né, que a questão da cultura é fundamental, ter a cultura para se ter o conhecimento científico, para ter acesso à ciência. A ciência está em tudo, né, está no fazer, ele dizia, né, no fazer das coisas. O que eles estão fazendo agora com esta campanha aí, né, que tem comunismo, que tem petismo? Agora já mudaram, né? Até recentemente era petismo, agora já é comunismo, já fizeram ali uma espécie de evolução, né, das ideias dele, uma involução, na verdade, né, retoma aquele discurso antigo, fascista, né, do regime militar e tal. Né, comunismo é isso aí, é explicar o Brasil, né, o Werneck Sodré é comunista, Caio Prado é comunista, né, o Celso Furtado é comunista, né, o Darcy Ribeiro é comunista, no linguajar deles, a escola sem partido é para banir tudo isso, para impedir que o povo compreenda o Brasil, o seu papel, né, se reconheça em si mesmo como brasileiro, né, como um patriota, né, que tem nação, que quer influir, quer participar da dinâmica social, política e econômica. Né, eu já falei aqui, trazer o modelo de Cuba para cá, trazer o modelo da Coreia do Norte para cá, da União Soviética, do Vietnã, não sei mais de onde, né, trazer, não é da China, não é modelo. É defender o Brasil. Tudo isso leva à democracia popular, à participação das massas, à socialização da sociedade. O que eles querem banir com a história da escola sem partido, se não tudo isso? Né? A consciência do povo, né? O povo ter consciência de si mesmo, do seu papel protagonista na sociedade, na produção de riqueza e tudo mais, para fazer desse país uma nação desenvolvida, próspera, democrática, né? Soberana. Essa que é a questão, né? E isso é da tradição das revoluções, da Revolução Francesa, da independência americana, os Estados Unidos, por exemplo, como os Estados Unidos se desenvolveram, né, com um ideal republicano, sim, da independência americana, da Revolução Francesa, né, como se aplicou ali o desenvolvimento, né, com base na Revolução Industrial, dos preceitos da Revolução Industrial e etc., né? Inclusive a questão da religião, é importante isso, porque no Brasil chegaram, sim, religiões de matiz, né, norte-americana, as religiões tradicionais aí dos reverendos, dos cooperadores, né, e tudo isso foi depois gerando subprodutos que virou essa direitalha que tem aí, as seitas bolsonaristas, que isso é também do modelo norte-americano, resultado do quê? Da crise do sistema, que não consegue mais se reproduzir lá, e aqui também não consegue se reproduzir, a não ser o retorno, né, ao seu passado, né, o passado pré-saltos civilizatórios, pré-revolução de 30. É isso. Muito obrigado pela atenção, divulgue o Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.